Olá pessoal, mais uma vez aqui, continuando com o vídeo Hellboy, comentado por um teólogo, eu, Carlos Brossa. Convido você a deixar seu like e a deixar a sua inscrição aí no canal, assistir meus desenhos animados, etc, coisas que eu tenho aí, privilegiando, né, para que eu continue produzindo material e desenhos animados. Você pode pedir também o que você acha legal. Estou falando aqui sobre Hellboy, em algum momento eu vou animar alguma coisa dessa também. Mas por enquanto nós estamos vendo aqui alguns detalhes sobre o personagem, né? E eu estou fazendo comparações com o que diz a Bíblia e alguns detalhes que não tem na Bíblia, né? Na Bíblia Sagrada. Então aqui nós tínhamos visto aqui, por último, a origem do Hellboy, que ele recebe a mão, e a mão seria a chave que aparece no Apocalipse, onde o anjo trazia uma chave em sua mão direita, né? E a ideia do Mike Mignola era que a mão direita fosse a chave. Por isso ele tem essa mãozona grande aqui, que retém o inferno, ele ganha do inferno, ele bate no inferno, e o Hellboy acaba assumindo as prerrogativas de Cristo, né, do Salvador, do Cordeiro, no livro do Apocalipse. E aqui a gente vê o Hellboy aparecendo como a besta, mas ao mesmo tempo como o Salvador, vamos dizer assim, né? Esse daqui seria o irmão do Hellboy, de acordo com as histórias que a gente lê. Ele tem dois irmãos, se eu não me engano, me corrija aí se você leu recentemente, eu li já tem algum tempo, mas eu estou aqui com uma Artisan Edition, ou seja, uma edição do artista, de como ele mandou, com as pautas, etc, né? Coisa de colecionador. E aí então o Hellboy está aqui numa figura de como quem está envolto pela serpente, né? Aparece ali a antiga serpente, que a Bíblia fala, né? O diabo, Satanás, etc, seria a antiga serpente, e o Hellboy aparece ali na figura que diz que o Salvador pisou na cabeça dela, né? Aqui não aparece ele pisando, mas aparece ela aos seus pés, né? Meio que misturada com o corpo dele, só que ela está passando por trás ali, né? E você vê aqui o Hellboy lá no reino do inferno, lembrando mais uma vez que não fala a Bíblia de reino do inferno, né? A palavra Hades quer dizer sepultura. Guerrena é um lugar onde eles jogavam os cadáveres de guerra ou dos indigentes e queimavam, jogavam juntamente o lixo. Esse vale existe até hoje. Se você for lá em Israel, se você for no Google Earth, se você for em qualquer lugar, você vai ver o vale do Guerrena. Então Guerrena não é um inferno, né? Segundo a Bíblia, o Guerrena é para onde vai os mortos que não são dignos, né? Onde se jogava os indigentes para serem queimados, onde se via os vermes, né? Não tem porque um verme consumir uma alma, né? Então são analogias que a Bíblia faz. Mas aqui na história do Hellboy tem um reino onde ele volta, ele morre, né? A besta como que ferida de morte, como diz o livro do Apocalipse. Essa analogia tem. Aqui aparece as figuras dos irmãos. Na Bíblia aparece várias bestas, né? Uma besta, outra besta, a besta do mar, a besta da terra, né? O Hellboy, que seria o 666, o 666, ou a besta, ele seria a primeira besta. A segunda besta foi que ele lutou, que tinha dois chifres, que apareceu lá no começo, né? Na Bíblia ele não luta, mas sim um dá autoridade para o outro. Então o Hellboy veio aqui e ficam toda hora dizendo da autoridade que ele tem, ou seja, de ser o herdeiro do céu, que o pai dele, que seria lá o Satã, estaria preso, estaria por 1000 anos confinado, né? E o Hellboy teria na sua mão ali direita o poder de determinar o destino do planeta Terra, de destruir tudo e de fazer tudo, né? Diz lá que havia a grande serpente, né, que seria o que iria destruir, e o Hellboy já tinha matado no começo lá, mas aparecem outras serpentes místicas aqui que realmente não faz muito a analogia. Talvez eu consiga pensar em alguma coisa depois, né? Mas aparece aqui os irmãos do Hellboy, outras figuras do inferno, o inferno vazio, né? Porque a Bíblia fala em Apocalipse 20 lá que ficou vazio, a terra ele ficou sem ninguém para tentar, né? Então aqui aparece a figura do reino vazio, sem ninguém, né? Que o Satanás estaria preso, né? O Satã. E aqui mostra mais um pouco da origem do Hellboy, né? Ele como criança surgindo, quando ele foi evocado pelo mago Rasputin, que é um mago que existiu mesmo esse nome, né? Lá junto ao reinado russo, né? Aos últimos czares da Revolução Russa. Mas aqui ele aparece como evocando o Hellboy para tentar tirar proveito e dominar o fim do mundo, né? Conseguir tirar proveito do fim do mundo. E aqui aparece então
a figura do pai do Hellboy, que seria o Satanás, preso, né? Então eu acredito que se o Hellboy usasse a sua mão, ele conseguiria libertá-lo. Mas aqui mostra a figura do desprezo. Quem leu a história viu que o Hellboy tem um desprezo pela sua genealogia, né? E aparecem aqui esses outros seres, esse com a serpente aqui, né? A serpente é muito presente no livro do Apocalipse, que é considerada a antiga serpente, seria o próprio Satanás, como diz o próprio Apocalipse, está dizendo claramente lá. Depois aqui aparece uma discussão familiar, eles se desentendem, começa a haver briga, né? No livro do Apocalipse, capítulo 6, se eu não me engano, várias bestas vão saindo do mar, né? Besta quer dizer um animal selvagem, vão saindo do mar, vão saindo para a terra e vão vindo. Mas não há briga de bestas no Apocalipse necessariamente, né? Há alguma tensão, alguma coisa ou outra, que cada besta, cada poder, o livro do Apocalipse diz que chifres, poderes e bestas, né, animais, representam reinos, nações, né? Então seria simbologia na teologia na teologia, assim, vamos dizer, que parece se revelar mais, que parece ser um pouco mais correta, um pouco mais equilibrada. Essa teologia diria que seriam os reinos que foram vindo sobre a terra, né? Os reinos de Roma, né? Começa lá em Babilônia, depois Grécia, depois Medopérsia, depois Grécia, depois Roma. E esses reinos vão vindo e vão se cumprindo nessa profecia, nessa história, né? E aqui nós vemos eles se desentendendo ali, lá dentro do reinado do inferno, lá, como dissemos, não existe, né? Depois aqui nós temos, depois de toda essa luta, de tudo isso, né, a oportunidade que o Hellboy teria de matar o próprio Satã, que seria o líder do inferno, né? E aí fica aquela questão se ele matou ou não. Mas essa mão direita dele, que seria a chave para tudo, a chave para a vitória, a chave para todas as coisas, e ele se nega a ser o Salvador. Eu realmente não me lembro o que aconteceu aqui, que eles se desentenderam, mas são irmãos, né? Aí um deles é decapitado aqui, um traidor. Ali na Bíblia você tem seres que falam, que evocam, que são anjos, né? Que são seres que estão junto ali ou a presença do Cordeiro, né? Do Jesus glorificado, etc. E esses seres, eles vão dialogando com o apóstolo, que é profeta João, que viu, né, o Apocalipse. Mas aqui você tem eles todos sendo devorados de súbito por uma grande criatura, um grande dragão, uma grande besta, né, um grande ser, e só o Hellboy ficaria, né, só a besta. Mas a Bíblia diz que o Satanás e seus anjos seriam arremessados para dentro de um lago de fogo, né? Aqui mostra eles sendo comidos por uma criatura, até sobrou uma asinha ali, né? E foram puxados para dentro ali de um lago ali. Talvez isso fosse lava, alguma coisa que o Mike Mignola pensou, né? Depois aparece a figura de outros demônios, outras criaturas ali, que vão dando respostas a algumas coisas, mas o Hellboy não se mostra muito interessado, né? Ele quer viver junto com a humanidade, só que ele morreu, ele foi morto ali, mas o Apocalipse diz ali que as criaturas, diz que a besta, o que é colocado aqui como Hellboy, né, morreria, mas seria uma ferida como que de morte, né? Aqui ele morreu, alguém tirou o coração dele e ele caiu no inferno, no reino lá, e foi resolver essas questões familiares, que seria a origem do personagem, né? Ali tem o trono vazio, né? E aqui então seria a questão dele dizer que ele não se lembrava se ele matou ou não ao Satã, né? E você vê a figura do Satã ali como que ferido de morte. Então fica todo mundo quase que como que ferido de morte, e no fim ninguém representa necessariamente aquilo, né? Mas o Mignola usa muitas figuras cabalísticas, figuras como artista, né, para tornar a história interessante, né? E aí você tem aqui o lago, que parece ser o lago de fogo, etc. Muita água, a presença dessas águas vivas que ele faz, que não aparecem ali, mas como elas têm muitos olhos, talvez represente as criaturas na cabeça dele, não sei, pensando no Lovecraft, no qual ele se inspirou nessas figuras, que era um antigo escritor que dizia de tentáculos, né, que pareciam tentáculos, o ectoplasma.
Então aqui a Bíblia fala de uma criatura com muitos olhos por todo o corpo, né? Talvez ele tenha querido, ou não, né? Não sei, precisaria perguntar.